Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estou dando continuidade agora à matéria de História da Igreja, tá ok? Então peço para que vocês visualizem aí na apostila de vocês o tópico: o primeiro concílio que a Igreja realizou para tratar de assuntos doutrinários. Esse é o tópico, tá ok? O primeiro concílio que a Igreja realizou para tratar de assuntos doutrinários. Só peço para que vocês retrocedam um pouco. O ponto 3, a comitiva de Jerusalém. Então, se vocês analisarem o texto que está aí na apostila, tratando acerca dessa comitiva de Jerusalém, é como que uma representação de como deve ter ficado o clima, tá certo? O ambiente causado por essas primeiras intrigas surgidas no arraial do cristianismo, que levaram à necessidade então do primeiro concílio. Então ele faz uma descrição aqui, um tanto romantizada, vamos colocar assim, porque ele precisa preencher essas lacunas, né? Então ele está criando um quadro aqui, então colocando como que uma animosidade, o que de fato ele tem base bíblica para isso, tá? E não está simplesmente inventando aqui. Então ele tem base bíblica para isso. Ele cita aqui Atos dos Apóstolos, tá ok? Alguns textos aqui de Atos, como capítulo 15, versículo 1, também o 15:2. Então ele cita aqui alguns textos que sustentam este quadro da situação pintado aqui. Então a principal animosidade que surge, ela advém da questão ainda não resolvida, e não foi resolvida não porque não houvessem dado a ela devida atenção, mas porque de fato ela ainda não havia sido colocada em pauta, tá ok? Então o cristianismo, como já foi abordado na aula passada, surge dentro do contexto judaico. Então nós temos a vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, veio para os que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos e chamados filhos de Deus. Então Cristo nos adotou como filhos de Deus, nos inseriu, né, como é dito, que Paulo, exemplificando acerca de nós, diz que nós somos como um enxerto na árvore original, tá ok? Então, com muito orgulho, estamos agora inseridos aí nesse contexto maravilhoso, tá certo? Do grande plano de salvação que foi colocado aí em execução pelo Senhor Jesus Cristo, através da sua própria vida, né? Da sua vinda em carne. Então, diante disso, nós temos os primeiros ouvintes do nosso Senhor Jesus Cristo ali dentro da nação judaica. Então estes que se converteram tiveram uma certa dificuldade no primeiro momento para compreender a natureza da salvação, a natureza do seu chamado e principalmente, né, a característica universal da sua obrigação, ok? Da sua ordenança. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então num primeiro momento eles ouviram, não compreenderam plenamente, e quando foram então revestidos de poder, capacitados para dar início a esse processo, surgiram os embates, tá certo? Então nós temos aí alguns dentre esses apóstolos que de fato estão inclinados a obedecer a Cristo, né? Dentre aqueles discípulos de modo geral, aliás, tá? Então todo aquele grupo que constituía a primeira igreja, nós tínhamos aqueles que de fato estavam comprometidos em obedecer a Cristo, mesmo que contrariando sua própria perspectiva. Então nós teremos aí uma crise na qual Pedro vai ter que entender que o evangelho não é para o contexto judaico apenas. Os judeus também se incluem dentre os salvos se submetem a Cristo, mas não acima ou não privilegiadamente em relação a outros povos, porque a salvação não é por obras, nem por lei mosaica, nem por práticas de costumes judaicos, mas sim tão e unicamente através de Cristo Jesus, o seu santo nome, o único nome pelo qual devemos ser salvos, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essa nova realidade, com a qual os apóstolos vão ter que quebrar esse tabu, tá certo? Vão ter que mudar esse paradigma. E aí surgirão então os primeiros conflitos. Então os apóstolos vão ter agora que compreender que a missão de salvação em Cristo Jesus é suficiente na pessoa bendita de Cristo e é para todos. Então aqueles que estão submetidos a Cristo, em obediência a Ele, mesmo com as dificuldades que terão, poderão então ser capacitados pelo Senhor Jesus Cristo a compreender, a entender e a vencer essas barreiras.
Mas existia um grupo, dentre eles, muitos oriundos aí do farisaísmo, e principalmente depois da queda do templo, nós vamos ter alguns grupos que vão manifestar uma grande hostilidade para com os cristãos, e outros que na verdade vão tentar se integrar aos cristãos, tá ok? Inclusive dessa iniciativa, depois vai surgir uma seita chamada ebionistas, que serão judeus que creem em Cristo como um Messias, mas não como a Sagrada Escritura o revela, não como Deus, mas sim como um homem especial, tá certo? No mesmo patamar aí de Maomé, por exemplo, né? Então tem essa seita aí dos ebionistas, que é como que um resultado, né, dessa tentativa de alguns judeus de adentrarem aí ao arraial do cristianismo. Mas nós teremos então os apóstolos que terão dificuldades, mas se submeterão a Cristo e darão início a esse grande trabalho, né, de evangelismo aí do mundo, ok? Também muito incentivados por aquele que o Senhor Jesus Cristo vai especialmente levantar para isso, que é o apóstolo Paulo. Tratamos dele também acerca dele na lição passada, e a grande obra que já realizou, tá certo, pelo cristianismo. Então ele vai ser como que um gatilho, né? Cristo levantou especialmente para esta obra e para confrontar também aquele colégio apostólico que estava limitado ali dentro do contexto judaico apenas, né? Então nós temos aí a pessoa de Paulo, de Barnabé, de Silas, que vão ser grandes referenciais desse chamado concílio de Jerusalém. Na verdade, Paulo e Barnabé, né? Paulo e Barnabé que são desse contexto aqui. Mas nós temos então, através dessa ilustração, a tentativa de trazer uma compreensão do peso, né, que teve esse concílio. Então nós temos os apóstolos que estão nesse conflito, nós temos muitos oriundos do farisaísmo, escribas, judeus de modo geral, que não compreendem essa nova situação, essa nova realidade, essa nova aliança da pessoa bendita de Cristo Jesus, e não se submetem, e com isso começam a causar problemas dentro da igreja, inclusive tomar determinadas posições como se fossem lideranças, e tentar interferir no entendimento soteriológico da igreja da época, acerca de como os cristãos são salvos, como as pessoas são salvas na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, enquanto Paulo está dizendo que é somente pela graça, somente pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, eles estão remendando a mensagem, como eles fizeram na Galácia, inclusive alvo aí de carta enérgica do apóstolo Paulo, chamando os gálatas de insensatos, e alguns tradutores dizem que, na verdade, os chamou de trouxa, né, porque tendo começado pela graça, estão se deixando amarrar aí por esses conceitos legalistas. Então temos aí Paulo tratando com severidade, né, esta tentativa aí desses grupos de judaizar a igreja, tá ok? Então temos um conflito aí muito grande, né, entre este que é um grande exponencial do evangelismo para os gentios e este grupo que quer manter a igreja, né, atrelada a essas práticas mosaicas e esses costumes instituídos pelas escolas, pelos comentaristas dentro do judaísmo, tá ok? Então isso causará uma quebra de comunhão, uma quebra de união, tá certo? De unicidade dentro da primeira comunidade, quando você vê isso se manifestar na cidade de Antioquia, que era uma extensão aí de uma sede agora do cristianismo dentro do mundo gentílico. Então, nós temos primeiro Jerusalém, aí posteriormente nós temos os cristãos sendo perseguidos em Jerusalém, chegando até Antioquia, e Antioquia se constituindo numa grande sede, tá certo, para a igreja da época, só que agora no mundo gentílico mesmo. E esses judeus tentando participar daquele contexto, mas tentando impor a sua soteriologia, a sua forma de ver as coisas, né? Tentando atrelar alguns meios de salvação juntamente com Cristo, ou seja, não somente Cristo, mas também essas práticas, quando há o conflito que ele descreve aqui. E aí nós partimos para o concílio de Jerusalém. Então o concílio de Jerusalém é fundamental, porque a igreja de princípio correu grave risco de rachar, correu grave risco de se fragmentar, se dividir já de início entre um cristianismo puramente gentílico, tá certo? Que poderia até se divorciar totalmente do entendimento do Antigo Testamento, que seria muito grave, algo que pode ser exemplificado pela iniciativa de Marcion. Marcion que pretendeu
elaborar um cânon, inclusive em resposta, né, a essa tentativa de Marcion. Foi encontrado até, a arqueologia encontrou a chamado Codex Muratoriano, que é uma lista dos livros considerados livros sagrados, livros inspirados pelo Espírito Santo e que são pouco tempo posterior dessa iniciativa de Marcion. Então Marcion, já por volta entre o ano 100 e 200 da era cristã, bem recente mesmo, ele tenta elaborar um cânon excluindo tudo que viesse de influência judaica, tá certo? Tanto o Antigo Testamento quanto os apóstolos, então recusava os evangelhos, e até citações dentro das cartas de Paulo que fizessem menção a algo do contexto judaico. Então ele fez como que o que futuramente Bultmann fará, né, uma desmitologização. Ele fez então uma desjudaização do cânon. Então elaborou esse cânon e tentou fazer isso ser admitido pela igreja da época, o que foi totalmente rejeitado. Então ficou funcionando como uma seita, né, como uma heresia, até que foi duramente combatido e não conseguiu exercer grande influência, mas foi um grande risco e representaria então uma igreja dividida. Uma igreja dividida seria isso. Seria, por exemplo, um ebionismo de um lado e um marcionismo do outro. Seria uma igreja totalmente dividida, sem força, tá certo? Que não resistiria aos confrontos que serão abordados, que serão mencionados logo a seguir. Então nós temos fundamental o Concílio de Jerusalém, onde eles vão se reunir, e onde nós veremos de forma muito clara o trabalhar de Deus na condução deste momento. Nós vemos que previamente o Senhor Jesus Cristo teve um encontro com Pedro e trouxe uma revelação a Pedro, tá certo? Pedro estava dormindo e ele, em seu sonho, o Senhor Jesus Cristo faz descer do céu um lençol. Quando se abre o lençol, você tem diversos animais que são considerados pelos hábitos alimentícios judaicos, ou kasher, são considerados impuros, não podem ser comidos pelos judeus, né? Fundamentado também nos textos de lei, né? Levítico, conforme a lei mosaica. Então a voz que diz a Pedro, mata e come, Pedro retruca, nunca comi nada de impuro. E a voz, né, a réplica, não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Então a partir desse posicionamento, dessa confrontação de Pedro, ele vai compreender finalmente de que o evangelho é para os gentios. Ou seja, aquilo que na nossa visão, na visão judaica, era impuro, não poderia participar junto conosco, não poderia ter comunhão junto conosco, está completamente modificado a partir do novo conceito no qual em Cristo é que nós somos purificados, no seu sangue. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e ele nos reúne, nos torna filhos de Deus por meio do seu nome, por meio da aceitação do seu sacrifício. Então todos, tanto gregos como judeus, como citas, bárbaros, servo, livre, homem, mulher, todos em Cristo constituem uma só família, tá certo, de filhos de Deus. Então nós temos aí essa nova realidade para a qual Pedro foi apresentado. Ele ainda vai, durante algum tempo, ter algumas dificuldades, porque tem a questão desses importantes grupos de judeus que estão dentro da igreja e que têm dificuldade de compreensão, né, dessa nova situação, dessa nova aliança. Então Pedro vai tentar conviver em dois mundos. Enquanto ele está com os judeus, ele se comporta de um jeito. Enquanto ele está somente com os gentios, ele se comporta de um jeito mais liberal, comendo junto com eles, tendo comunhão. Mas quando chega uma comitiva de judeus, ele se aparta dos gentios. A isto Paulo, como ele mesmo diz, resiste a Pedro na cara, né? Então Paulo, de forma muito aberta, creio eu de forma também respeitosa, enérgica, mas respeitosa, porque Paulo continua considerando Pedro uma coluna da igreja, ok? Com cartas dele, deixa isso claro. Pedro também continua considerando Paulo um grande homem de Deus. Cartas de Pedro também deixam isso claro, falando acerca dos escritos de Paulo como outras escrituras, ou seja, no mesmo patamar do Antigo Testamento, temos aí o texto de Paulo. Então não afeta essa comunhão, mas foi uma quebra de paradigma. Foi uma confrontação de fato, quando Paulo resiste a ele, né, acerca dessas atitudes, que isso não convém, que isso não está de acordo, né, com aqueles que são pertencentes a esta fé em Cristo Jesus. Tá, okay? Então nós temos aí Pedro passando por essas situações, né, tendo esse contato com a revelação de Cristo, tendo contato com esses conflitos em relação a Paulo, em relação aos judeus, aos gentios,
e o Concílio de Jerusalém. Então você tem a comitiva que sobe de Antioquia, você tem Paulo, você tem aqueles que estão com Paulo na missão, aqueles que vão contar testemunhos agora diante dos apóstolos que estão em Jerusalém, principalmente diante de Tiago, ok? Então você tem Tiago aí como uma figura importante, uma figura relevante aí nesse contexto, Tiago, meio irmão do Senhor, ok? E nessa situação você tem os judeus fazendo um grande peso de influência, uma vez que você está no contexto da igreja judaica, você tem um grande grupo de judeus que estão presentes ali, mas Pedro, judeu, tá certo? Coluna da igreja, uma liderança nata, no sentido de ter uma espontaneidade de liderança ao longo de todo o seu contato com a pessoa bendita de Cristo. Então todos que estavam ali sabiam quem era Pedro, sabiam da iniciativa que Pedro tinha, tá certo? Daquilo que Cristo, o relacionamento que Cristo teve com Pedro, como Cristo de fato trouxe Pedro para perto, né? Então aqueles três que estavam sempre ligados a Cristo, Pedro, Tiago e João, nós temos aí esses três que são muito relevantes para a igreja de início, na época, e que de fato tem muito peso, tá certo? De influência. Aí Pedro dá a sua declaração, trazendo aquele testemunho, tá certo? O que vai contrabalancear a pressão política que era exercida pelos judeus. E Tiago, que se mostra aqui como uma liderança da época, tá certo? Então você tem os textos de Atos dos Apóstolos demonstrando para nós que, de fato, quando entraram em concordância Pedro, Tiago, né, deram as mãos, e os demais apóstolos, aquilo ficou ratificado. Então eles, de fato, concordaram que havia sim uma modificação nessa situação, era sim uma nova aliança em Cristo Jesus, e que a salvação é somente por meio da graça em Cristo Jesus. E Tiago não está em conflito com Paulo na sua carta, porque as obras que Tiago conclama, né, como relevantes e importantes são obras da fé, ok? Então não são obras para a salvação, mas são obras de salvo. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé. Veja que a fé está centralizada. Te mostrarei a realidade, a veracidade dessa fé pelas obras. Então as obras são demonstrativos dessa fé viva, tá, ok? Então é isso que Tiago diz na sua carta. Então somente para ler aqui o texto que está em tela. Concílio de Jerusalém. Veja só. Contexto. A conversão dos gentios, a tensão entre judeus e gentios, a insistência dos crentes judaizantes tradicionalistas para que os gentios adotassem o estilo de vida judaico. O combate violento de Paulo contra o evangelho judaizante. A necessidade de uma resolução que legislasse sobre o tema, a questão levantada. Para que os gentios fossem salvos, era necessário se tornarem judeus, ou seja, adotarem todos os hábitos, né, todos os costumes judaicos. Não é uma questão de Torá, não é uma questão de Tanakh, não é uma questão de Antigo Testamento. É uma questão de costumes judaicos, ok? Então aquilo que falamos já sobre Paulo, sobre a visão de missão transcultural, onde você leva Cristo e não a sua cultura. Então, Cristo é o único por meio do qual nós somos salvos. Ninguém é salvo por se tornar adepto da cultura brasileira, ou africana, ou russa, tá? Mas sim ser um crente salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus dentro da sua cultura, analisando a partir da medida que é Cristo aquilo que pode permanecer por ser apenas um elemento cultural, mas não pecaminoso, ou aquilo que tem que ser rejeitado, excluído, por atentar contra a palavra de Cristo Jesus. Cristo é a medida, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então Ele é a medida, tá ok? Atualmente é necessário alguma outra coisa, fora de confessar, ou seja, aqui na questão, né? É necessário se tornar judeus? Atualmente, é necessário alguma outra coisa fora de confessar a Cristo para ser salvo? O debate. De um lado, os fariseus cristãos apoiavam a visão dos judaizantes. Do outro, Paulo e Barnabé enfatizavam que Cornélio e sua família foram aceitos por Deus como gentios. Conclusão. Em harmonia com as Escrituras, a contribuição do apóstolo Tiago foi preponderante para a resolução apostólica em conjunto com a Igreja. 1. Não se deveria pedir aos gentios que adotassem a cultura, entre aspas aqui, né, a cultura judaica, pois isto perturbaria 15 e 19 de Atos dos Apóstolos, sua liberdade em Cristo. 2. As recomendações estabelecidas foram não comer carne sacrificada a ídolos, não ingerir sangue e não comer carne sufocada.
não praticar relação sexual ilícita. Essas resoluções deixam patentes a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus e o verdadeiro princípio de respeito à vida que Deus exige de nós. Então procure aí guarda de sábado. Não está instituído, tá ok? Procure aí abstenção de algum tipo de alimento. Você tem, não se envolver, né, com consumo de carne sufocada, ou seja, carne dedicada a ídolos, tá ok? E Paulo tratando mais à frente acerca dessa questão, inclusive uma polêmica que surge posteriormente dentro da igreja gentílica, você tem o problema dos mercados que têm seus padroeiros e cujos proprietários dos açougues são adeptos desses padroeiros, tá certo? Estão dentro dessas associações, agremiações lá de comerciantes e dedicam então, né, sua produção ou sua venda, né, seu comércio, né, em honra a esses deuses. Aí Paulo, em relação a isso, vem do contexto, vem da situação e diz, come de tudo que há no mercado sem perguntar nada acerca disso. Ou seja, uma questão de consciência. Você está ali consumindo aquele alimento que é oriundo da criação divina, porque o ídolo nada é. Então Paulo diz, olha, você não está indo para um cerimonial se dobrar, adorar esses ídolos. Você está consumindo um alimento, tá certo? Que é oriundo de um animal que foi criado por Deus. E o ídolo a quem eles dedicam, na verdade, não existe, nada é uma nulidade, é uma mentira. Então Paulo certamente respeita essa resolução, mas ele também não vai colocar ela de uma forma, vamos dizer assim, legalisticamente, tá certo? Ou de uma literalidade excessiva, tá ok? Ele vai trabalhar também futuramente essa questão, certamente respeitando essa deliberação, mas ficando muito claro aí que foi muito importante, foi fundamental esse concílio, foi uma situação de muito risco para a continuidade da igreja, mas foi resolvido através da intervenção divina. Cristo Jesus, que teve um encontro pessoal com Pedro, que era uma coluna da igreja, que conduziu toda essa situação, que levantou Paulo, tá certo, para uma obra extraordinariamente especial, tá certo, que fez Paulo ter contato com essa estratégia divina, né? Contato com essa mentalidade de Cristo Jesus, de salvação através do seu nome, salvação através da fé, tá certo? Através da graça unicamente. Então Paulo, compreendendo essa verdade, essa realidade, verdade essa que lutou de forma muito árdua por esclarecer, como ele deixa muito claro em Romanos, que muitos o atacam, muitos levantam falsos sobre ele, né? Muitos deturpam a sua pregação, deturpam a sua explicação, mas ele firmemente segue trazendo esclarecimentos acerca dessa verdade, que é a verdade da salvação por meio da graça em Cristo Jesus, unicamente pela fé. Tá ok? Então, Carta aos Romanos é extraordinária para vermos essa batalha teológica de Paulo para, de fato, trazer uma compreensão da salvação unicamente pela fé. E o Concílio de Jerusalém foi decisivo para que isso de fato fosse ratificado e a igreja seguisse então nessa mentalidade, tá ok? Então é isso que tínhamos para falar acerca de Concílio de Jerusalém. Só um último ponto aqui, ele coloca, né, figuras atuantes no concílio, tinha os apóstolos, conselho dos anciãos ou presbíteros e os irmãos ou membros comuns da igreja, tá ok? Então temos aí essas classes, né, que atuaram de forma muito intensa aí no Concílio de Jerusalém. Então passamos adiante para tratar, conforme já havia sido prometido, acerca da perseguição imperial. Então adentramos aí ao período da perseguição, não apenas dentro do contexto judaico, ok? Como já estamos vendo aí alguns que já estão sendo perseguidos, a igreja já começa a ser confrontada pelo judaísmo, nós temos o Sinédrio, ok? Que é o Supremo Judiciário, tá certo, dos judeus, com seus 72 anciãos, integrantes ali, daquele importante grupo, né? Você tem aí os apóstolos sendo levados a interrogatório, sendo coagidos a não pregar acerca de Cristo. Você tem Estevão, o primeiro mártir da igreja, tá certo? Que enfrentará essa coerção do Sinédrio, vai pregar de forma ousada e será então martirizado, né? Será morto, apedrejado. Paulo segurando as vestes daquele que apedrejavam este grande herói, mas tendo sido ele recebido por Cristo, à destra de Deus em pé, para receber o seu herói, o seu servo. E aí o sangue dos mártires que passam aí de fato
fortalecer, alimentar a igreja, porque eles estavam pregando e vivendo esta verdade. Então isso que inclusive já abordamos, o sentido lógico da questão do cristianismo ser autêntico, o cristianismo ser verdadeiro, e isso muito facilmente entendido pelo fato de que não valia a pena ser cristão, não valia a pena como vantagens pessoais, como comodidade, ou como engrandecimento pessoal, ou propagandístico. A mensagem da cruz não valia a pena. Então ela só foi pregada com a ênfase, com a veemência, tá certo? Com o risco que oferecia àqueles que pregavam e permaneceram pregando acerca delas, unicamente porque ela era a verdade. Então é aquela questão na qual, muitas das vezes, ninguém acredita em você, tá certo? Ninguém apoia você, mas você permanece resoluto numa decisão, porque você sabe ser ela verdadeira. Você tem acesso à informação acerca da sua veracidade, as pessoas não têm esse acesso e elas desacreditam em você, mas você fica firme porque você está certo da verdade. Então é isso que aconteceu em relação ao cristianismo. Pregar acerca de um Deus que se tornou carne, foi morto na cruz. Pregar acerca de um Deus que, tendo sido morto na cruz, colocado no sepulcro, ressuscitou. Tá certo? Num Deus que não tem margem de escultura, que é espírito. Nós temos aí algumas mensagens, né? Algumas pregações do cristianismo que com certeza trouxeram muitos problemas aos apóstolos, mas eles não poderiam mudar essa mensagem, porque esta unicamente era a verdade. Assim foi no caso de Estevão, que mesmo correndo grande risco, e de fato se confirmou esse risco quando ele foi morto, apedrejado, mas ele sendo atingido pelas pedras, orando pelo perdão dos seus perseguidores e permanecendo na mesma verdade, na mesma pregação. Porque se fosse uma mentira, se fosse algo inventado, certamente teria recuado nas primeiras pedradas ou na ameaça. Então teria abandonado e teria dito, não, isso aqui na verdade era uma invenção nossa, mas não vale a pena, nós vamos morrer, então é necessário recuarmos. Mas não se poderia recuar ante o conhecimento de que aquela pregação era a verdade. Jesus Cristo ressuscitou, Ele é Deus, Ele é o único Salvador. Então a mensagem dos cristãos. Em tela nós temos aí já elencando, né, aquilo que nós iremos analisar. Então nós temos 1. Causas principais das perseguições. 2. As 10 primeiras perseguições. As 10 primeiras perseguições. 1. Nero. 2. Domiciano. 3. Trajano. 4. Marco Aurélio. 5. Severo. 6. Maximino. 7. Décio. 8. Valeriano. 9. Aureliano. E 10º Diocleciano. Ok? Então vamos analisar cada um desses momentos de perseguição de forma breve. Vamos seguir adiante vendo o poderoso testemunho da igreja durante essa época de perseguição. Vamos inclusive acrescentar leituras importantes. Já quero trazer a primeira, que está no livro História do Cristianismo ao Alcance de Todos, de Bruce L. Shelley, da editora Shedd. Tá? Editora Shedd. Esse livro, inclusive, que eu mostrei para vocês na primeira aula, né? Dê para vocês darem uma observada aí. Vou trazer já um conteúdo dele. O terceiro ponto, aparecimento das seitas heresias, que ficará para uma próxima aula, com o surgimento aí do gnosticismo, do agnosticismo, do gnosticismo e do ebionismo. Né? Ebionismo, que é uma ramificação aí daqueles que eram adeptos do judaísmo, aceitavam a Cristo como Messias, mas não como Deus. Então temos aí esses que não receberam a Cristo como Deus, né, como Senhor, mas entendiam que seria apenas um profeta, seria apenas até um Messias, mas não no sentido de ser Deus, ok? Então, temos aí agnosticismo, aqueles que duvidaram, ou pelo menos não acreditavam na possibilidade do conhecimento acerca de Deus. O gnosticismo, aqueles que acreditam na salvação pelo conhecimento. Então você tem aí uns que acreditam num tipo de sistema de conhecimentos secretos, tá certo? Certas seitas que detêm algum conhecimento apenas para iniciados. Então você tem a gnose, tá certo? O conhecimento secreto que pode conduzir a uma autossalvação. Então, para o gnóstico a salvação não está em Cristo, está nele mesmo e na sua evolução pessoal. Para o agnóstico você tem a situação na qual ele não contradita a ideia de que Deus existe, mas ele diz, não é possível termos certeza.
Então ele traz, né, conforme esse A, essa primeira partícula aí da palavra, né, esse A é negativo. Então agnose, não conhecimento, né, não temos como ter certeza. A gnose e o ebionismo. 4. Os apologistas Justino e Tertuliano. Então temos aí para o prosseguimento essas outras abordagens, tá?